Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. Hoje vamos falar sobre o projeto de pesquisa e vamos discutir um assunto muito importante, a relação entre o objetivo geral e os objetivos específicos e os métodos escolhidos. Então vamos começar falando sobre o assunto projeto de pesquisa. Você está iniciando agora o seu projeto de pesquisa. Você tem dúvidas? Primeiro, a primeira dúvida, para que serve um projeto de pesquisa? Bem, um projeto, assim como na sua vida profissional você vai ter que fazer diversos projetos, é um planejamento, é o seu plano de trabalho. Então você vai dividir cada uma das etapas para obter determinados resultados. Então, como você pode notar, quando você vai fazer um planejamento, o que você precisa? O que é fundamental? Conhecer. Conhecer o objeto, conhecer o assunto, conhecer aquilo que você está planejando. Mesmo se você vai planejar uma viagem, você não precisa estudar um pouco sobre o lugar, ver quais são os pontos turísticos a serem visitados, como que você vai pegar o transporte, restaurantes, etc. De qualquer forma, você vai precisar estudar, pesquisar um pouco para você fazer todo o seu planejamento da viagem, não é verdade? Da mesma forma, um projeto de pesquisa. Você vai ter que ler o tema, você vai ter que precisar, você vai necessitar fazer um recorte epistemológico, ou seja, restringir esse tema, chegar a um problema-chave, que é a pergunta principal do seu projeto e da sua pesquisa. Qual pergunta que você deseja responder? E essa pergunta vai ser formulada com base no debate acadêmico. E para você saber o debate acadêmico, o que você precisa? Pesquisar, conhecer sobre o assunto. Então, a partir daí, você vai ver qual é a relevância de tratar, de enfrentar esse problema-chave, esse tema que você escolheu e fez o recorte. Você vai encontrar qual que é o objetivo principal do seu trabalho, que exatamente está conectado com a pergunta elaborada pelo seu problema-chave, né? O problema-chave, ele se consubstancia numa pergunta principal a ser respondida ao longo da sua pesquisa. Você tem os objetivos específicos, que são os objetivos necessários de serem realizados para que eu alcance o meu objetivo geral. Eu preciso escolher um método, por quê? Quando eu desejo chegar a determinado resultado, eu preciso escolher qual que é o melhor caminho. É a mesma coisa, se você está viajando e quer chegar de um ponto até outro, você vai estudar o mapa e vai ver qual é o melhor caminho para chegar àquele resultado. E o método é isso, qual que é o melhor caminho para chegar ao resultado pretendido? Então você precisa conectar os objetivos específicos com os métodos. Além disso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer um sumário provisório, ou seja, os principais pontos que você pretende trabalhar. É como se fosse um itinerário da sua viagem. Quais são os principais pontos, museus, cafés, etc., que você pretende visitar? Em relação ao cronograma de execução, o que é? É exatamente a divisão de quanto tempo vai demorar para você realizar cada uma das etapas. Seria quanto tempo você vai demorar para fazer cada uma das atividades planejadas na sua viagem. E por último, você vai fazer o quê? Os referenciais teóricos. Quais foram os livros, o material consultado? Da mesma forma, você vai deixar os aplicativos, os links de dicas para viagens, de mapas, etc., que você precisa. Então, na sua vida, em vários aspectos, quando você planeja alguma coisa, não é diferente em relação ao planejamento da pesquisa. O que é diferente é a forma como você vai fazer. Você vai pesquisar fontes bibliográficas, livros, vídeos, arquivos, artigos de jornais, dados que foram coletados por alguma agência, por exemplo, ou você vai ter que coletar os dados. Então, principalmente são as fontes, mas o planejamento, tudo na vida necessita do planejamento e precisa ser realizado por etapas. E por isso que eu queria falar da importância dos objetivos e dos métodos. Eu vejo que muitos alunos deixam para depois os métodos. Os métodos, eles copiam uns dos outros. Geralmente a parte de metodologia e métodos é muito semelhante um projeto do outro, né? Porque os estudantes conversam, isso não é ruim, é bom conversar com os outros colegas,
colegas, ver o que está fazendo. Mas você não pode escolher um método aleatoriamente. Você precisa conhecer quais são os métodos, que são ferramentas, inclusive, para você chegar ao resultado pretendido. Então você precisa saber quais são os caminhos e qual é o melhor caminho para eu chegar a este ponto. Eu preciso fazer um método dialético por meio da contraposição dos argumentos, eu vou superando e vou construindo minha argumentação, eu preciso comparar, eu preciso, por exemplo, para quem é do direito, eu preciso comparar dois sistemas jurídicos para compreender e me aprofundar e chegar à resposta necessária. Eu preciso, por exemplo, usar o método dedutivo, ou eu preciso usar o método indutivo, vou partir de um caso e depois eu vou conseguir construir o conceito, porque se você quer construir um conceito, então você provavelmente vai precisar do método indutivo, né? Eu vou fazer um estudo de caso, um tipo, né, de pesquisa típica, o estudo de caso é uma das categorias da pesquisa qualitativa. Então, quer dizer, você tem N possibilidades, mas você tem que pensar, olha, eu quero determinada coisa, tenho determinados objetivos, portanto, vou escolher tais métodos. Então, os objetivos específicos, eles precisam ser e estar alinhados com os métodos escolhidos. Então, inclusive, é importante no seu projeto de pesquisa você colocar na ordem que você apresenta os objetivos específicos, você também apresenta os métodos. Assim como num artigo científico, você precisa alinhar os resultados com os métodos, apresentando na mesma ordem. Para quê? Para que o seu leitor, para o seu orientador ou orientadora consiga compreender exatamente o que você está querendo fazer e quais são os caminhos que serão tomados para chegar àquele resultado. É importante para você mesmo, né? Porque quando você tem um planejamento, a execução da sua pesquisa fica muito mais fácil. Então, sempre pense com o projeto de pesquisa, não é só uma etapa necessária que você precisa apresentar, inclusive para seleção de orientação e etc., para a realização do seu TCC, da sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado. Não, ele é relevantíssimo, porque só por meio do planejamento que você consegue executar a sua pesquisa. Não esqueça disso, o projeto de pesquisa é um plano, é o seu planejamento. Então, muitos me perguntam, mas professora, eu posso mudar? Eu tive um projeto aprovado, eu posso mudar? Mudar de tema, eu quero fazer outra pesquisa? Você pode, se você tiver tempo e conversar com o seu orientador, sua orientadora, eles estiverem de acordo, perfeito. Mas você vai ter que realizar outro projeto. Você não pode dispensar essa fase porque a faculdade já não está mais exigindo. Não, você vai ter que realizar o projeto para você. Você precisa saber como que é o tema, qual é o recorte temático que você vai realizar, qual é o seu problema-chave, quais são as questões principais a serem respondidas, quais são os objetivos, quais são os métodos utilizados, inclusive para você poder fazer o levantamento bibliográfico adequado. Então, não esqueça, mesmo que você reformule, que você mude de tema e já teve um projeto aprovado, você necessariamente precisa fazer um novo projeto, fazer um novo planejamento. Combinado? Bem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Como eu sempre peço, se vocês gostarem desse vídeo, comentem, curtam, compartilhem. Para a gente é muito importante saber a opinião de vocês e também poder disseminar, né, o nosso conteúdo e ajudar cada vez mais os jovens pesquisadores. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.